tenha esperança, diz o Senhor. O Senhor me traz aqui hoje para lembrarmos das suas palavras e termos esperança. Tem um louvor que fala assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. E aí a letra fala: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã, igreja. O Filho de Deus, Jesus Cristo, está vivo. Jesus Cristo está vivo. E nós sabemos que o nosso inimigo, aquele que tem tentado lutar contra nós, mas que ele não vai vencer, porque é isto que Deus afirma nas suas palavras. Porque ele diz para você, Jeremias, ele diz para você que fala a verdade, que tem caminhado na verdade. Ele lembra você o que Deus falou a mim e a você. Eu estou com você. A presença do Todo-Poderoso, a presença do Todo-Poderoso estar com você, Jeremias, estar com você, Moisés, estar com você, Josué. Não tenhas medo, diz o Senhor. Não tenha medo. Lília, como é que eu não vou ter medo? Se medo é uma emoção, se medo vem no sistema. Quando Deus diz assim, não tenha medo, quer dizer, não deixa o medo ser o senhor da tua mente. Não deixa as emoções ser o senhor da tua vida. Sim, quando nós nos entregamos ao medo, quando nós nos entregamos às emoções, nós paramos. Nós paralisamos. E eu não estou aqui para criticar você, mas estamos aqui para nos ajudar com fé em Jesus Cristo e nas suas palavras. Quando Moisés ele acolhe ao chamado de Deus, quando Moisés ele acolhe, ele vai lá e ele fala, ele não tem o poder da humanidade para realizar todas aquelas palavras. Mas ele libera o que Deus falou. Falando com as minhas palavras, Faraó, libera este povo para adorar. Deus está mandando tu liberar. E por mais que Faraó, falando com as minhas palavras, ele endurecesse o seu coração, e Deus estava naquele negócio, Deus estava com aquela dureza daquele coração inflexível, porque Deus manifestaria atos de justiça no Egito, porque Deus traria a sua mão poderosa e se faria conhecer naquele ambiente. Então lá atrás, quando Moisés nasce, uma injustiça contra bebezinhos é cometida. E a gente muitas vezes acha que Deus ele não está vendo, que Deus ele não vai trazer justiça, que Deus ele está deixando para lá. E ele me traz aqui para dizer para você que não. E ele me traz aqui para lembrar para mim também, porque eu acolho e recebo essas palavras, que são palavras verdadeiras, que não nos engana, que não nos conduz ao mal, mas que nos liberta, que nos cura, que nos anima, que nos enche de esperança. Esta é as palavras de Deus. Então Moisés, ele fala e Deus, ele age. Moisés, ele diz o que Deus mandou, mesmo que alguém não queira te ouvir, mesmo que alguém não queira fazer, se Deus mandou. Não é se as tuas emoções falou, não é se os teus sentimentos falou. E a nosso tempo de passar tempo com o Pai vai nos dar discernimento das vozes. Quem é que fala na boca de Pedro? É Pedro que está falando? Não, é Satanás que está falando. Quem está falando no deserto? Usando a palavra de Deus. É Satanás querendo usar a palavra para te fazer pecar, para te conduzir no caminho errado, para te levar ao caminho errado. É a voz dele. Quem está falando no deserto? Que voz é essa, H? É a tristeza. É uma tristeza profunda. De alguém que foi abandonada, de alguém que foi mandada embora, de alguém que sempre foi serva, que sempre foi escrava, de alguém que foi obediente, de alguém que prestou serviço, mas que no final de tudo
foi mandada embora. Agar primeiro está na casa do faraó, lá no Egito. Depois ela entra debaixo de uma aliança. E essa aliança que eu e você temos com o Filho de Deus é o motivo da nossa alegria, diz o Senhor. É o motivo da nossa esperança de que essa luta, de que essa enfermidade, de que essa obra será destruída no nome de Jesus. Ele é a nossa esperança. Então fala, diz o Senhor, porque é Deus que cumpre, é Deus que move, é Deus que age, é Deus que manifesta o seu poder, o seu querer, e é Ele que realiza. A palavra de Deus é exata. Ele diz: quem libertou o povo que é meu foi a minha mão poderosa. Deus trouxe no Egito situações que movimentou aquele ambiente, que movimentou aquele cenário, que trouxe para aquele ambiente sinais e maravilhas, que revelou: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus que sou dono deste povo, este povo que tem sido afligido, esse povo que tem sido oprimido, esse povo que tem dado para ele cargas, sobrecargas, porque Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Ele diz: é meu povo, pertencimento, dono. Quem olha diz não tem dono, quem olha diz não tem dona. Quem olha diz é uma órfã, quem olha diz é um órfão. Mas eu estou aqui para te lembrar do nome Jesus Cristo, a qual eu e você temos colocado a nossa esperança. Não é uma esperança vazia, não é. Esperar não é fácil. Esperar completar os 400 anos, aleluia. Esperar completar os 70 anos, aleluia. Mas eu estou aqui no nome do Senhor e eu confio na obra que Deus entregou ao seu Filho, nos salvar, nos libertar, nos curar, trazer para nós a boas notícias. E que boas notícia é essa? A enfermidade que está sobre o teu corpo sai agora no nome de Jesus. A libertação, a cura está disponível por causa deste nome. Me fala o Espírito Santo. Eu ouço, é quentinha do céu. E eu falo. Porque o de Deus é o realizar. Então as boas notícias qual é as boas notícias que Jesus trouxe? A sabedoria no meio de nós. Revelando a verdade. Como praticar a verdade. Fazendo o bem. A sabedoria em nosso meio, curando, libertando, trazendo alívio para as aflições, para os problemas que os seres humanos estavam enfrentando neste mundo jaz no maligno. Mas que o reino de Jesus, do Filho unigênito de Deus, daquele que Deus entregou e disse: porque eu amei o mundo, eu amei a humanidade de uma tal maneira. Falando com as minhas palavras. Falando com as minhas palavras não significa que Deus não esteja falando. Quando eu digo falando com as minhas palavras, é de uma forma que eu e você entenda. Então, porque Deus amou tanto eu e você, que entregou a vida do próprio Filho. E por causa desse sacrifício, desse amor, dessa renúncia, dessa entrega, é possível a cura sobre esta enfermidade que está sobre você. É possível voltar a se movimentar quando o pecado nos paralisou. É possível ter equilíbrio. Aleluia, glória a Deus. Ter saúde nas emoções. Voltar a ter saúde, como aquela mulher que estava com hemorragia por causa de um nome. E o nome dele, a qual eu venho lembrar a mim e a você, o nome dele é Jesus Cristo. Ela buscou, alcançou. Aleluia, o que ela esperava. Ela buscou e foi liberado sobre o seu corpo poder. Então ele é a esperança minha e sua. Eu tenho lido, estudado um pouco sobre os efeitos das medicações.
E quando eu vi ali os efeitos colaterais, né, o que causa em uma pessoa, eu fiquei aflita, eu fiquei triste. Mas ali eu comecei a conversar com o Espírito Santo, como que as aflições, os problemas, os adoecimentos nas emoções, o adoecimento na mente, tenha paciência. Eu quero lhe explicar bem explicadinho para você entender o que a sua irmã tem no nome de Jesus anunciado que com Deus é possível ter saúde. Então você já pode ter feito tudo. Você já pode ter feito uma psicoterapia. Você pode estar tomando a medicação que um psiquiatra passou. E ainda assim está sofrendo. Tanto nas emoções como alguma doença na sua mente. Falando numa palavra para você entender. Aí você diz, Lília, eu sou doutor, fale mais claro, seja mais técnica. Não. Jesus falou sobre pessoas doentes. E para esses, como eu estava, já estive nesse lugar em muito adoecimento nas emoções e não sabia. Em adoecimentos na minha mente e não sabia. E por causa disso, vários pensamentos ruins corriam dentro de mim. Vários pensamentos eram como de mortes me enlaçando. E aonde que eu encontrei vida? E aonde que todos esses pensamentos? E aonde que a cura das emoções? E aonde que o meu interno passou a ter paz, passou a ter segurança? Quando a carga que o mundo colocou sobre mim, que as pessoas colocou sobre mim, Jesus destruiu tudo e ainda muito, há muita poda para que eu venha dar mais fruto, para que você dê mais fruto. Ah, Linda, você é a perfeita. Não. Jesus não ia mandar eu falar a palavra dele naquele estágio que eu estava. Mas a obra dele que ele fez até aqui, ele quer que eu compartilhe, para que você tenha esperança. Mas tem algo que a sua irmã fez. A sua irmã buscou. Eu tenho vários livros sobre emoções. Eu já fiz curso sobre casamento, já fui buscar o que era santidade. Então eu busquei conhecer a verdade. Eu fui atrás da sabedoria. Eu fui atrás desse tesouro. Aí você diz, mas Lília, eu não consigo, porque você quer depender da força humana. E aí a procrastinação te alcança. Porque dependendo de como tá as tuas emoções e a tua mente, o corpo, ele não vai liberar força. Mas eu estou aqui e aqui está comigo as palavras de Deus que diz que ele libera força, que ele dá força. Então em nome de Jesus receba força. Em nome de Jesus receba coragem. Em nome de Jesus se levante com a palavra, se levante com as palavras de Deus, porque ela traz cura sobre as tuas emoções, ela traz saúde para a tua mente, ela traz saúde para o teu corpo, ela traz saúde para os teus órgãos. Aleluia, glória a Deus. E você terá a paz de Deus que excede o entendimento humano. Eu parei de querer mostrar para as pessoas e querer me validar com pessoas. Eu aceitei quem eu era e o que Deus dizia sobre mim, e isso acalmou a minha mente. Eu fiz renúncias. Eu não fui mais buscar aquilo que eu precisava buscar para poder ser aceita ou ter acesso a lugares. Eu saí de ambientes. Eu sabia que eu não era rejeitada por Ele, não era abandonada por Ele. Então a paz a qual eu desfruto hoje não está em coisa, não está em pessoas. Não que eu deixei de me relacionar. Não que eu deixei de ter coisas e querer coisas. Mas eu não gasto as minhas forças, as minhas energias, todas as minhas faculdades mentais para viver uma corrida, a corrida de buscar, para ter e para mostrar. Não. Eu sei que aquele que me enviou, que tudo que eu precisar e até desejos, porque Ele é Pai. Ele é Pai. E Ele tem mostrado para mim, se tu das coisas boas aos teus filhos, olha o que eu posso fazer por ti. Aleluia. Então eu estou aqui para te dizer, tenha esperança. Tenha esperança. Esperança em Jesus Cristo. Então eu abri tempo para Ele. Eu me deixo fazer terapia com Ele. Eu me deixo ser tratada com Ele. Eu não leio a palavra como eu leio um livro. Embora que eu leia o livro e absorva ali o conteúdo, não é?
Eu já lhe falei sobre uma cunha que eu vi muito no YouTube, sobre Roberta Sara, da área da psicologia, e uma cunha da área da psicanálise, mas elas falam as palavras de Deus. Porque você pode já ter feito tudo e ainda assim tá sangrando. Porque há coisas que só Jesus pode fazer. E aí quando eu e você vai se despir de si mesmo e vai buscar o que está disponível. Porque está disponível. Deus me traz aqui para lembrar para você, está disponível. Está disponível a sua cura, a libertação. Então quando eu olho para as palavras de Deus, ele me mostra: minha filha, eu estava com Moisés e por isso que meu povo saiu do Egito, por isso que foram libertos, por isso que saíram daquele ambiente, daquela opressão, daquela aflição, porque eu estava com Moisés. Eu queria, era o meu querer, era o meu realizar. Moisés estava me obedecendo. Então Deus me traz aqui para dizer: libera a palavra, porque é o Senhor que vou cumprir, é o Senhor que vou fazer. Então muitos estão como aquela mulher. Não mintas para mim, porque nós não queremos esperar o tempo. Por mais que você não saiba o tempo, porque você pode não estar consciente do tempo. Aquele povo tinha 400 anos. Tinha aquele tempo sobre aquele povo. Tinha um tempo sobre o cativeiro, 70 anos. Então não quer dizer que Deus não vá fazer, mas Ele vai fazer. E Ele está aqui para lembrar a mim e a você que Ele vai fazer, Naaman. É 7 mergulhos. Então continua o processo da quimioterapia, porque o Senhor vai liberar a cura. O Senhor vai te surpreender. O Senhor vai fazer muito mais do que tu tá pensando, do que tu tá imaginando, porque Ele não mudou, Ele não é fraco não, Ele é poderoso. Então se você crê que Ele diz eu sou, que Ele diz não há nada impossível para mim, porque estás querendo e pensando em desistir, diz o Senhor. Quem quer desistir é a humanidade. Mas eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo de Deus, aleluia, possa te consolar com as palavras de Deus que Ele traz para nós hoje aqui nessa sexta-feira pela manhã, porque a palavra de Deus nos consola, a palavra de Deus nos levanta no deserto, aleluia, glória a Deus. Deixa eu te explicar bem direitinho. Então, quando eu olho para a palavra, eu vejo a mão de Deus trouxe situações no Egito que tirou aquele povo daquele lugar. Por quê? Porque há situações que sozinhos não conseguimos sair, mas que a presença de Deus e o poder de Deus nos tira dessa situação. Quem estancou a hemorragia daquela mulher foi o poder que vem de Jesus Cristo, deste nome, do Filho de Deus. Quem tirou aquele homem do tanque de Betesda e fez ele se movimentar, pegar a sua cama e sair dali? Jesus Cristo. Quem ressuscitou Lázaro? Jesus Cristo. Quem multiplicou peixes e pães? Jesus Cristo. Quem pediu para Pedro pegar uma moeda na boca de um peixe e esse banco estava onde, hein? Jesus Cristo. Então me diga, se há coisas que Jesus fez que nem neste livro está, o que é impossível para Jesus? Porém, o nosso adversário quer que eu e você perca a fé nele. É por isso que Paulo falou, eu guardei a fé. A luta dele é para que você perca a fé no único que pode mudar a tua situação, libertar os teus filhos, curar as tuas feridas, trazer saúde. Aleluia! Glória a Deus! É o único que pode libertar, é o único que pode curar, é o único que pode ressuscitar. Aleluia! Glória a Deus! Ressuscita eles, aleluia, glória a Deus, no nome de Jesus. Espírito Santo, faz eles se movimentar, faz eles se levantar, faz eles crer na palavra de Deus, aleluia, convence-os a sair do lugar do choro, a se levantar pela palavra, a sair da caverna
de crer no amanhã. Não acabou. Passagem não é permanência. Porque ele vive. Então, quando eu disse pro Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Seu oro, seu jejum, seu isso, seu aquilo. Então, minhas obras, na minha cabeça, impedia que o mal viesse. Mas o que eu não entendia, e a cada dia o Senhor tem me dado discernimento, que todas as obras levantadas é para quê? Para que eu perca a fé em Jesus e entregue. E se entregue. Então Deus me traz aqui para nos lembrar. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo. Tenha esperança, diz o Senhor. Porque ele vive. Temor não há. Ele foi enviado para que eu e você tenha esperança. Salvação, libertação, cura. É as boas notícias de Jesus para você hoje. Para você hoje que não tem ninguém que possa te ajudar a sair deste lugar. Para você hoje que possa ter caído porque alguém tentou te salvar, mas como Mefibosete, né? Derrubou você. E então agora, Mefibosete está agora impossibilitado de andar sozinho. Está dependente. Então você pode estar agora sendo perseguido. Porque o nosso adversário quer matar você. Quer matar a tua fé em Jesus Cristo. Quer que você pare de falar as palavras de Deus. Porque se o que você fala vem de Deus, Deus vai cumprir, vai acontecer. Vai acontecer a libertação. Aleluia, glória a Deus. Vai acontecer sair da escravidão. Aleluia, glória a Deus. Hoje quem te oprime, hoje quem te aflige, hoje as sobrecargas que tem colocado em você perderão a força, perderão o poder sobre a tua mente. Porque Deus está dizendo que vai libertar você e que vai libertar os seus. Aleluia, aleluia, eu me alegro. Eu me alegro com esta palavra, porque a palavra de Deus dizia para o povo que Deus ia libertar, que Deus ia os tirar, mas eles estavam sob tantas cargas pesadas, que a palavra de Deus diz que eles já nem queriam ouvir mais Arão, nem queriam ouvir mais Moisés. Porque Faraó começou a colocar mais carga. Mas todo aquele mal, toda aquela pressão psicológica, todo aquele peso físico, só anunciava o tempo da saída, o tempo do nunca mais, o tempo do fim. Que fim? O fim do poder dele sobre aquele povo. Faraó não teria mais poder sobre aquele povo. Faraó não poderia usar mais aquele povo para os seus serviços, porque o Todo-Poderoso, o grande eu sou, ele disse: eu vi o sofrimento e eu desci para libertar, eu desci para tirar, eu desci para agir, eu desci para me manifestar. O meu povo, eu e você. Então você acha que a palavra de Deus não ia se cumprir? Aleluia, glória a Deus. E eu irei orar por você. A palavra de Deus diz lá em Isaías 53, verso 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados.
levou sobre si? Quem recebeu o nosso castigo? Quem que foi esmagado? O nome dele é Jesus Cristo. E quem é ele? O Filho do Deus Todo-Poderoso, do grande eu sou, do El Shaddai. Aleluia, glória a Deus. O nome dele é Jesus Cristo. Então imagina o que o Filho de Deus passou por mim e por você. Não foi qualquer pessoa. É por isso que no nome dele você é curado, você é curada. É por isso que no nome dele, a você que tem pedido e esperado, a você que tem confiado e buscado, a você que tem esperado, aleluia, glória a Deus, a você que tem colocado expectativa em Jesus e tem buscado em Jesus a libertação do seu filho, a libertação da sua filha, e a casa que hoje habita os demônios vai habitar o Espírito Santo de Deus, assim te diz o Senhor, porque no nome de Jesus, esses demônios saem agora no nome de Jesus, e teu filho e tua filha é livre agora no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então ele é a esperança minha e sua, nos diz o Senhor. E eu quero orar por você, não só porque eu quero orar por você, mas porque foi o Senhor que me pediu antes de eu entrar aqui. E debaixo desta palavra, que palavra? Naquele que decidiu nos amar, naquele que decidiu dar o próprio Filho para nos salvar, naquele que diz nas suas palavras sobre as boas notícias. Jesus é a boa notícia para mim e para você. Que esse mundo mesmo jaz no maligno, mesmo naquilo que é mal, ainda há esperança. A esperança é Jesus. É Jesus que liberta, é Jesus que cura, é Jesus que sara, é Jesus que estanca, aleluia, as emoções, o adoecimento das emoções. Eu parei porque estava tentando encontrar a palavra sobre aquilo que o Espírito Santo está ministrando à minha mente. Aleluia. Então você precisa começar a confiar em toda a palavra de Deus. Quando você começar a confiar na palavra de Deus, quando uma situação difícil chegar, ao invés de nos entregarmos às emoções, embora que a gente possa chorar as emoções nos pés do Senhor, dele nós teremos uma direção com a sua palavra. E nós teremos que crer naquilo que ele liberou. Abraão teve que crer que Deus disse que ia cuidar de Ismael. E liberou Ismael e Agar. Agar teve que crer que Deus faria de Ismael uma grande nação. E que o pior não iria acontecer. Mas Ismael se tornou ali, teve uma profissão. Então veja, o pior aconteceu? Aconteceu a morte como Agar pensava? Não. E dependendo do seu temperamento, do seu jeitinho de ser, falando como você possa entender, porque você pode estar agora sobre muitas aflições, porque é sobre isso que o Pai falava há esses dias comigo. E me fez lembrar as épocas em que eu sofri bastante. E não é vitimização, é história. É uma história onde Jesus agiu, aonde Jesus me dirigiu, e toda a saúde que eu possa desfrutar hoje, desfrutarei mais, a cada dia mais que eu entregar o controle a Deus. Porque toda situação que vem, irmão, é para que a nossa mente fique descontrolada. É para que entre na nossa mente a tristeza e o desespero. Então a tristeza pode vir. Mas veja o que a tristeza fez na vida de Agar. Ela se sentou, ela chorou, ela se afastou do menino, ela começou a gerar pensamentos maus, né? O menino vai morrer, eu não quero ver. E dependendo como nós estávamos falando, do seu jeitinho de ser, existem pessoas que, diante do sofrimento, isso aí é algo que eu e você deve se analisar, né, internamente, sofrem mais do que outras. Uma rejeição, um abandono, uma palavra.
Existem pessoas que elas têm um jeitinho de ser onde o sofrimento dessas pessoas, eu tentando encontrar a palavra para ficar fácil pra gente entender. Elas, por exemplo, aquelas pessoas que são mais fiéis e geralmente, se você falar de um dos temperamentos, por exemplo, o melancólico, esse tipo de temperamento, quando o sofrimento deles são mais profundo. E quando nós identificamos isso, de que nós, diante das situações, por exemplo, uma caneta esse relógio quebrou. Pra alguém, quebrou. Tudo bem. Mas a história que esse relógio tem pra você, de repente, é uma história muito importante, então tem um significado muito grande, então você vai sofrer mais por causa da quebra desse relógio. E geralmente nesse temperamento mais do melancólico, a tristeza ela é mais profunda para essas pessoas. Então já é algo de você, algo interno. E quando a gente identifica isso, a gente, ao invés de entregar essa tristeza profunda do organismo, a gente, ao invés de entregar a tristeza que vai vir porque a situação aconteceu, porque o relógio quebrou, a gente vai começar a perguntar, a gente vai começar a olhar, será que eu preciso chorar dessa maneira? Lembra do testemunho que eu falei? De que uma pessoa falou muitas coisas e eu comecei a me entregar uma tristeza profunda. E o Senhor disse, Lilian, o Espírito Santo começou a me trazer palavras. Preste atenção. Você não é o que essa pessoa está falando. Essa pessoa não me adora, não busca falar, não busca viver a verdade. Falou, o Espírito Santo começou a me... Eu não estava nem enxergando a pessoa que estava. Nem quem era a voz. Lilian, você acha que quem é que está falando na boca dessa pessoa? Quando o Espírito Santo começou a me confrontar, eu já estava entrando numa tristeza profunda. O que é tristeza profunda? Me entregando ao choro, à tristeza, a querer ficar pensando nas palavras daquela pessoa, tudo que o diabo queria. E eu não discerni que aquela voz vinha dele. Que ele queria o quê? Mexer com as minhas emoções, me deixar triste, me parar. Mas ali, por eu estar sentada, né, conversando com o Espírito Santo, por isso que é importante você passar tempo com Deus. O que foi que sua irmã fez? Se sua irmã está dizendo que teve fé para crer que Jesus podia trazer saúde para as emoções e a mente dela, e foi buscar ler a palavra, crer na palavra e meditar na palavra, o que eu estou tendo? Fé. Fé em Jesus. Fé na palavra. É por isso que eu vivo isso hoje. Porque eu busquei, eu tive fé nele. Então ali diante daquela situação, por eu estar lá parada, não é? O Espírito Santo pode trabalhar. Mas se eu tivesse imergida a muito trabalho, numa vida corrida, não sei o quê, eu ia engolir aquele choro porque eu não ia ter oportunidade de chorar e podia despejar aquela carga emocional em uma outra pessoa que não tinha nada a ver. Ou trazer para dentro da minha casa, jogar nos meus filhos ou no meu marido, ou em uma pessoa que eu nem conheço, que não tem nada a ver. Uma pessoa do telemarketing, uma pessoa no trânsito. Porque isso já aconteceu. De eu liberar cargas emocionais em pessoa no telefone que estava todo errado, ou toda errada, um cartão de crédito, alguma coisa, mas que ali eu não me controlei e despejei toda a emoção no telefone, ou no próprio trânsito. É para que você tenha esperança. Que se de Deus eu tenho alcançado paz, eu tenho alcançado saúde, eu tenho alcançado segurança, eu tenho tido alívio nas sobrecargas mentais, que muitas vezes ambientes, que o próprio mundo, que uma faculdade, que um relacionamento, que tantas coisas podem querer colocar na minha mente, eu me entrego ao que Deus fala e ao que Deus diz. Independente do ambiente dos humanos. E aqui não está dizendo para eu ser rebelde com o meu marido. A gente tem que andar em união. Deixa pai e mãe e se une. Anda em união. Ah, Lilian, meu marido não obedece a palavra. Que seja ganho sem palavra. Que seja ganho sem palavras. Porque quando eu olho para minha história, o único problema, sabe qual era? É que para que minhas emoções se estancassem e para que eu ficasse bem, na minha mente eu precisava muito que ele mudasse.
Eu precisava muito que ele fosse aquela pessoa que eu esperava para que eu pudesse ter paz, para que eu pudesse ter segurança, para que eu pudesse ficar bem. Até que o dia que eu orei, é por isso que eu reconheço tanto a obra de Jesus, porque toda a minha evolução teve uma oração. Uma oração que teve a intervenção de Jesus. E quando eu disse para Jesus, não muda ele, não muda ninguém, todo mundo permanece do mesmo jeito. Mas tira o poder que hoje eles detêm sobre mim, sobre minhas emoções e sobre a minha mente. Porque tem pessoas, irmãos, que gozam sobre o seu sofrimento. Como assim? Vou falar um exemplo bem básico. Por exemplo, vamos dizer que você engordou. E alguém olha pra você. Essa pessoa se sente superior só porque tá magro ou magra e você engordou. Veja em que coisa tá alicerçada uma mente. Um sentimento de inferioridade. Então você depende muito de uma pessoa. E essa pessoa vê que você fica buscando, você quer atenção, você quer carinho, você quer amor, você quer isso, você quer aquilo. E essa pessoa vê que está tendo poder sobre o teu psicológico. Então essa pessoa se sente superior porque detém poder sobre você. Mas quando essa pessoa vê que você está livre, que mesmo que não dê carinho, não dê amor, não dê atenção, você tá bem, você tá seguindo a vida, você tá fazendo suas coisas. Então essa pessoa começa a perceber, entendeu? Então eu orei para Jesus, então eu vi a intervenção de Jesus. E o que foi que aconteceu? Ele começou a mostrar para mim a verdade. Porque nós podemos negar a verdade para nossa mente. Você pode estar ouvindo agora essa palavra, nada a ver. A pessoa se sentir superior só porque o outro tá gordo. Isso é negação. Isso é negação, isso é um exemplo. Você pode estar usando um bocado de roupa hoje e essas roupas têm recompensa. Você atrai olhares, você é elogiado ou elogiada. Isso é recompensa. Aí você diz, não, eu uso essas roupas, eu posto foto porque eu gosto, todo mundo faz, não sei o quê. Mas no íntimo do íntimo, você posta e você usa porque tem uma recompensa. Elogios, validação. Mas enquanto você negar, você não é livre. Você mente pra si mesmo. Mas a verdade te liberta. A verdade faz você se movimentar e se conduzir. E eis alguém aqui que na época que eu fui... A irmã, né, que eu já falei o nome dela aqui, que é a pastora Luísa, ela é psicanalista, ela falou pra mim, por que você posta foto? Hoje em dia eu não tenho redes sociais, a não ser que Deus me dê um propósito pra ter, pra que vá valer a pena ter, mas pra coisa supérflua, pra eu estar mostrando a minha vida, pra mim isso não há uma necessidade, pra mim isso não se é necessário. Mostrar o que tem no palácio, não é? Como eu me esqueci o nome dele na Bíblia, que mostrou tudo que tinha no palácio, depois a Babilônia foi lá, não é? Enfim. E ela me fez essa pergunta. E na hora eu neguei. Eu disse, não, é porque eu gosto. Mas existia algo no íntimo. E aquela palavra me corroeu. E quando foi na próxima sessão que eu fui nela, então ali... Eu falei pra ela, eu não lembro, porque isso faz muito tempo, né? Faz muitos anos. Mas eu sei que eu vi a verdade dentro de mim. Eu postava por quê? Porque eu queria like, porque aquilo ali, os elogios, inflamavam o meu ego. Então, quando você tem um sentimento de inferioridade, um elogio... Quando você não... Primeiro, vamos ser bem inicial. Se você teve as suas necessidades básicas negadas na infância, na adolescência, você tem essas faltas. E Deus sabe disso. Você também tem que saber. Porque isso vai te dar prudência. E você se conhecer vai fazer com que você não caia em laços, em armadilhas. Diante daquilo que se é colocado na sua frente ou que vai tentar seduzir você. Porque a falta, ela tenta seduzir você. Esaú estava com fome e aceitou o prato de lentilhas de Jacó, diante de uma necessidade fisiológica, uma necessidade básica. Então isso é muito real. Mas que haja livramento sobre a tua vida em nome de Jesus.
Que você possa esperar e não querer atender uma necessidade fisiológica, uma demanda fisiológica, e para isso abrir mão de princípios, abrir mão da verdade, abrir mão daquilo que você ganhou, que você recebeu, só para atender uma necessidade básica, nos diz o Senhor. Então ali, quando eu falei a verdade, eu aceitei a verdade, foi mais fácil sair daquele lugar. Eu me deixei ser tratada. Aí você pode dizer, mas você não tem vergonha de dizer? Não. Por que eu vou ter vergonha? Se eu creio na obra que Deus entregou nas mãos de Jesus. A obra salvação, a obra libertação, a obra cura, que me libertou da escravidão. Então, se eu fico nessa posição que eu estou hoje, bem melhorada, por causa de Jesus Cristo, da intervenção dele e do poder dele, e eu fico aqui, você vai achar que eu sou desse jeito, mas eu cheguei aqui. Eu não estava assim quando Jesus me encontrou. Então, quando eu falo daquilo que ele fez, eu estou dando a glória para ele. Eu estou dizendo, muito obrigada, Jesus, por ter ido na cruz pelo meu lugar, por ter recebido um castigo que é meu, porque a minha cura vem de ti, a minha saúde vem de ti, a paz que eu tenho hoje vem de ti. É o que nós acabamos de ler na palavra. Como seríamos edificados sobre a obra que Jesus tem feito? Porque se você não fala, então você está dizendo para si mesmo, Jesus não precisou fazer nada por mim. Você pode ter vindo de uma família que te deu segurança, que só conhecia a verdade, mas existem pessoas que sofreram violências severas na sua infância, que sofreram violências severas na sua adolescência. E essas pessoas chegam com uma expectativa muito grande na casa de Deus, em Jesus Cristo. E às vezes são frustradas lá dentro, porque já aconteceu comigo, pelos próprios irmãos. Mas em nome de Jesus, foque em Jesus, porque é assim mesmo. Quem anda com Jesus, como minha irmã falou, tem no meio traidor, tem no meio aqueles que abandonam, porque tem aquele, uns estão em transição, outros são joios. Foram joios como assim? Existe joio, existe aquilo que o maligno plantou no meio. E essas obras às vezes vai te atingir. Então, entendendo isso, por isso que eu olho para Cristo. E a minha expectativa sobre seres humanos, sobre pastor, sobre professor, sobre marido, sobre amigo, não excede o que eles são, seres humanos. Respeito à autoridade que Deus entregou sobre a sua vida. Se é um pastor, se é um professor, se é um marido, se é uma mãe. Mas eu não posso esquecer que são seres humanos. Quando nós colocamos uma expectativa elevada, e aí uma mãe te abandona, não faz algo por você, um exemplo. Então a gente fica triste. E se você tem esse jeitinho de ser, de ter uma tristeza mais profunda, mas agora o Senhor traz para a luz, a nossa reflexão sobre o que estamos chorando, como a irmã minha postou em um dos seus, da ministrações que o Espírito Santo trouxe através da sua vida, que ela estava chorando por uma besteira. E ali o Espírito Santo fez ela ver. Então, comigo também. Então, muito dos meus adoecimentos lá atrás era real as situações, mas também porque eu já vim com o adoecimento das emoções desde o ventre e não sabia. Não é mais a mente adoecida. Não é que eu não eu trabalhava normal, eu entregava resultado, mas eu era uma pessoa feituana, eu guardava assim, entendeu? E nos pés do Senhor eu liberava, eu não tinha voz para falar e não era compreendida. Isso não é vitimização, isso é a realidade de muitas pessoas. Que você olha assim para alguns seres humanos e diz, como pode fazer tanta maldade, ser capaz de fazer essas coisas? Porque você olha para si e diz, eu não sou capaz de fazer isso. Mas eu e você não é capaz porque nós tememos a Deus. Não porque a nossa humanidade não pode se entregar ao que é mal. Cada dia mais que nós se entregamos à verdade e temos contato com essa palavra, é mais difícil você se entregar ao engano e à mentira. É por isso que esse lugar é tão desafiador para muitas pessoas. E o diabo tem tentado, porque se você começar a ler a Bíblia, irmão, você não vai ter coragem de abrir uma Playboy, não sei nem se existe. Se você começar a ler a Bíblia de verdade e passasse a verdade dentro de você, então deixar que a palavra entre. Porque Jesus confrontou os religiosos e ele disse, vocês pensam ser filhos
de Deus, mas vocês são filhos do diabo, porque estão realizando o desejo dele. Então, que desejo? O desejo de trair é um desejo de Deus? É um desejo de quem? Do pai das trevas, do mentiroso, do enganoso. Então, o desejo de roubar, o desejo de matar, de defamar, de fofocar, esse é o desejo de quem? De levantar um falso, de fazer tramas malignas, ocultas, que já demonstram que são das trevas. Porque quem está falando por trás, porque quem está tentando prejudicar alguém, levantando situações, está fazendo no oculto. Mas as obras a obra de Amã é colocada para a superfície. Pode até ter planejado levantar e estar de pé e concluído. Mas no final quem determina é o dono do povo, a qual as obras que o próprio diabo levantou nas situações são destruídas pelo poder que há no nome de Jesus. Porque ele ficou em nosso lugar e ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso. E por causa dele, Deus ele faz. Por causa de Jesus Cristo. As minhas obras jamais poderiam fazer com que Deus fizesse algo por mim. Porque sou humana e sou falha. Mas tenho buscado em Deus, caminhando com o Espírito Santo, fazer aquilo que ele tem me ensinado e que agrada ao seu coração. Então a palavra de Deus tem que entrar. A palavra de Deus não entrou em Judas, de Jesus. Por isso que ele traiu. Então aqueles que estavam ali dizendo eu sou filho de Deus, mas estavam com o desejo de matar Jesus, Jesus disse, vocês são filhos do diabo. Porque eles estavam seguindo os desejos das trevas e não da luz. Você entende? Então, deixa eu lembrar do que nós estávamos falando. Então, eu entendi isso, parei de negar a verdade para mim mesma. Então, lembra quando eu te falei eu já falei aqui sobre várias coisas da minha vida. Então, eu avancei diante da verdade, não da negação. A verdade sobre mim mesma, para que Jesus pudesse me tirar daquele lugar. E para que, de verdade, eu pudesse chegar mais além. Você não vai sair de um lugar se você não reconhecer que precisa de ajuda. O povo estava clamando por causa das aflições, da opressão que estavam sofrendo no Egito. A mulher foi atrás de Jesus porque a filha estava demoniada, cheia de demônios. Jairo estava com a filha doente. A mulher do fluxo de sangue estava com hemorragia há 12 anos. Então veja, um religioso vai procurar Jesus para tentar entender porque cria em Jesus, mas por causa do ambiente, por não perder o ambiente, aí procura no oculto Jesus. Quantos ainda estão assim também? Então, a liberdade que eu vivo hoje é por crer na palavra. Então, assim, sendo bem clara, porque se você tiver como eu nesse estágio, o que eu devo fazer agora é começar a ler a Bíblia e crer nela. E crer nela, veja, quando Deus diz assim, ó, lá em Isaías 54:1, cante, ó estéreo. Deus está dizendo cante. Aí você pode dizer, mas eu não tenho voz, não sou cantora. Mesmo aprisionados, acorrentados, ouviam cantar. Com enormes grilhões, dia e noite em prisões, açoitados mesmo sem reclamar. Com martírios e muitos açoites, Paulo e Silas louvavam ao Senhor, porque tinham confiança no Deus de Israel, ele jamais falhou. Na hora certa ele abre prisões, com o seu poder, autoridade, liberta milhões. Com seus louvores entoavam, chegavam ao céu. Irmãos, Jesus tirou um louvor na ceia. Paulo e Silas também, dentro da prisão ferido. E o louvor movimentou o céu. Prove então o teu Deus. Então louve, irmão. Porque o louvor move os céus. O louvor não é sobre o cantor. O louvor é sobre aquele que tem boca, louve o Senhor, glorifica o Senhor, porque as misericórdias deles duram para sempre. E somos alcançados pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua paciência. Aleluia, glória a Deus. Por isso
que não fomos consumidos por causa de Cristo. A ira do Senhor não está sobre nós, mas a bênção de Deus está sobre nós por causa do Filho. Lembre a sua alma. Você está entendendo esta palavra? Por que eu vivo o que eu vivo hoje? Porque eu amo as palavras de Deus. Eu olho, ele diz, a minha mão poderosa libertou. Ele mostra na palavra que homens de corações soberbos, ele humilhou. Ele mostra que a disciplina dele traz arrependimento. Ele mostra que a injustiça não prevalece, que ele traz o juízo, mas que ele dá o tempo do arrependimento. E eu fico ali na espera dele. Ele fala que a verdade nos promove. Que a verdade com Jesus Cristo, conversando com ele ali no poço, como aquela mulher de Samaria, faz Jesus conversar com ela coisas que não conversou com gente estudioso. Mas diz para ela, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Então aquela mulher conhecia o Pai Jacó. E ela fala, o Pai Jacó. E Jesus diz para ela, o Pai Deus. Adorarão o Pai. Porque ele não falou adorarão o Deus em espírito e em verdade. Não, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então quando eu olho para as palavras, eu vejo a palavra dizer, e Jesus te encheu de compaixão. E Jesus chorou. Quando eu olho para a palavra, eu vejo um inocente, sem culpa. Pense aí no filho da pessoa mais rica. O mais rico, o mais poderoso. Num lugar que não era para ele. Mas que para resgatar essa família, eu e você, ele se colocou. Então eu vejo um amor que dá. E Deus tem me ensinado desse amor. Eu já falei aqui sobre eu dar um computador à minha filha, que eu também estava precisando, porque eu tô estudando, né, recentemente, pela manhã, no horário da escola dos meus filhos. Não que eu busquei, não que eu pedi, mas que o Senhor me dirigiu a uma situação. Então, esqueci. Calma, o Espírito Santo vai lembrar. Porque meus filhos estavam gripados por esse dia, né? Então, eu não dormi direito. E também fiquei com muita dor de cabeça por conta da gripe deles, porque eu boto eles no colo, fico com eles, a proximidade e o vírus, né? Ali. Mas Deus está no controle de toda a situação. Eu sempre oro. E graças a Deus já tá melhor. O vírus se manifestou uma vez. E durante a semana foi só sequelas. Mas aí, querendo ou não, aconteceu algumas coisas que realmente interferiam muito no meu sono. E aí eu sinto essa debilidade, essa fragilidade na minha parte cognitiva e tanto na minha parte também nas faculdades mentais. É como se ficasse cansada, né? Precisasse de mais descanso, porque é real, você tem um cérebro. Você tem um cérebro. Então, como eu estava a falar, eles estavam na prisão, eles estavam orando e eles estavam louvando, cantando ao Senhor, e os céus se movimentaram. E como nós estávamos falando, a mulher de Samaria falou a verdade e Jesus ali conversou com ela. Então o louvor não é sobre quem é cantor, é sobre um coração de um adorador. Adorarão em espírito e em verdade, não de mentira. Então quando eu olho para as palavras, Deus ele está dizendo ali, mostrando a capacidade e o poder dele sobre qualquer situação. Sobre cova, sobre poço como Jeremias, sobre Ezequiel, sobre Josué, sobre Moisés. Então, sobre Agar, sobre Abraão, sobre Enoque, sobre Adão e Eva. Então, a palavra de Deus vem nos falar constantemente e nós precisamos ir para esse lugar. Eu sei que você pode estar agora
em muitas aflições. E de uma forma que está submergido e sozinho não pode. Mas olha, faça algo por você mesmo. Tem algo que eu e você pode fazer. Eu não podia mudar a mentalidade dos seres humanos. Mas eu podia ter saúde. Eu podia ter paz. Eu podia ter a verdade dentro de mim. Eu podia. Então eu fui buscar. E o que eu não posso fazer foi Jesus que fez. Glória a Ele. Glória ao nome dEle. Glória por tudo que Ele fez. Por mim e você. Então eu vou orar por nós. Sim, terminando o versículo, né? Cante, ó estéril, você que não deu a luz. Exulte e grite de alegria. Você que nunca sentiu dores de parto. Porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Então veja, só rapidinho. Em Provérbios 4 fala da saúde no corpo. Se nós tivermos diante dos nossos olhos as palavras de Deus, se nós protegermos o nosso coração. Então, quando a gente crê na palavra e ela passa a ser a verdade dentro de nós, por exemplo, se Deus está dizendo que dentro dos nossos olhos tem que estar as palavras, então a gente não pode ter outra coisa. Jornal, por exemplo, novela. Coisas que não vai trazer saúde para tuas emoções, para tua mente e para o teu corpo. Músicas que vai fazer você ficar pensando no passado, nas fornicações ou naquilo que fizeram com você do mundo. Não vai edificar a tua mente, trazer saúde para tuas emoções e saúde para o teu corpo e saúde para tua mente. Sendo bem clara para você entender. Porque foi o que Jesus falou para mim. Minha filha, lembre. Com uma clareza nas palavras para que aqueles que estão submergidos em adoecimentos ou submergidos em muitas aflições ou doentes mesmo e pobres de espírito possam entender a importância que é deixar minhas palavras entrar dentro deles. Porque você acha que as afrontas acabou? Você acha mesmo que acabou? Claro que não. Mas hoje é mais difícil. De vez em quando ele encontra lugar na minha mente. Mas o Espírito Santo, por eu cara de mas tá limpa. Esse veneno, ele é destruído pela vida que é as palavras de Deus. A picada da cobra o veneno da cobra é destruído pelas palavras de Deus. Porque ela é viva. Então, quando você lê a palavra, ela vai dividir, é o que ela diz, a tua alma e teu espírito. Ela vai sondar o teu coração. E ela vai ver as intenções dos teus pensamentos. Ela é viva. Ela é cortante. Você está entendendo o que ela pode produzir? Então, quando eu olho para Gênesis, Deus está dizendo, eu sou Deus, filha. Olha para o teu cenário. Mas eu sou o Deus que pode criar coisas que nem existem. Olha, filha, para a palavra. Olha, eu sou o Deus que traz aquilo que está faltando. Eu sei exatamente que tu está com fome. Esaú, então não pega a lentilha de Jacó. Você tá entendendo o reino que você tá? Ele me mostra o que mais? Ele diz, olha, que eu vejo a rejeição, Lia nem orou. A Bíblia diz que Deus viu a rejeição e que deu filhos a Lia. Deus chegou lá e diz, Zacarias, mandou um anjo, né? Eu ouvi tua oração. Isabel vai gerar, falando com as minhas palavras assim, numa linguagem para eu e você entender, nesse sentido, porque é Deus que está falando, porque é a palavra dele. Então, o que mudou, Lili, na sua vida? É que eu creio na palavra. E por mais que eu não possa ver Deus em uma forma física, Ele é muito real para mim. Ele é de verdade. E embora para a humanidade eu não possa ter algo que a atraia, porque Deus mudou muito a minha vida. Na minha infância eu passei muita necessidade, hoje eu não estou mais assim. Quando eu decidi sair da empresa e dar tempo para Deus, mais tempo e dar atenção mais aos meus filhos, eu não sabia que eu precisava ser curada. Eu não sabia que eu estava adoecida nas emoções. Eu não sabia. Mas na intimidade com Ele ali, no secreto com Ele, Ele foi me mostrando. Então eu estava indo com um propósito gerado e alinhado com a palavra, que era a vontade dEle.
E ali ele também, eu não sabia, mas eu ia ser tratada. No momento que eu fui à psicanalista que uma amiga me indicou, que foi a pastora Luísa, ela foi no momento em que houve que eu e meu marido se afastou. E ali eu cheguei lá chorando, chorava muito, eu não conseguia dizer uma palavra, como Ana. Era só lágrima. E então ela disse, minha filha, você está doente. E eu não entendi aquela palavra, doente de quê? Então, você não é uma pessoa normal. Existem pessoas que estão com um probleminha no coração, um probleminha na perna, ou no osso, ou na veia, ou no sangue. E você pode ter um problema, uma doença na emoção, uma doença na mente. Isso não torna você pior do que as outras pessoas. Isso não diz que você é um louco ou uma louca. Isso é coisa do mundo. E isso é alguém que ama ver você triste, que ama ver você na dependência dessa pessoa e está querendo te adoecer a cada dia mais. Aí te chama de louco, aí te chama de louca. Aí diz, você não tem pai, você não tem mãe, você não tem ninguém pra você, eu te encontrei no lixo. Ninguém gosta de você. E se você engolir essas palavras e comer e se alimentar delas e se entregar para elas, porque isso é possível, se você se deixar, mas se você lembrar as palavras de Deus, se você for para Ele falar sobre esses pensamentos, Ele vai dizer, acaba com isso que ninguém te ama. Porque eu te amo, diz o Senhor. Eu entreguei a vida do Filho. Então esses pensamentos generalistas, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, tudo tá errado com a minha vida. E pessoas te chamam de vitimismo, mas isso não é vitimismo. Isso é realmente adoecimento. Isso foi a vida que te colocou nesse lugar. Mas eu te apresento Jesus Cristo. E se já estás em Cristo e pensas dessa maneira, saiba, diz o Senhor, creia nas minhas palavras, medite nas minhas palavras, se alimente das minhas palavras, e o que haverá dentro de você é uma fonte que jorra para a vida eterna, diz o Senhor. As palavras de Deus vai se cumprir, tenha esperança. Então estão rindo, e então estão falando mal de você, mas você não está livre dentro da prisão? Para cantar, para ler a Bíblia, para conhecer papai, para conhecer Jesus. Eu passaria o dia inteiro só para que você se despertasse para ter a verdade de Deus dentro de você. Para descobrir o melhor de você. Porque Deus não criou prostituto. Mas você pode se tornar um prostituto. Uma prostituta. E saiba, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, né? É tudo que o diabo quer. Aí você se arrepende hoje, mas tem as consequências. E aí quando vir a colheita, você vai ter que fazer uma nova plantação. Então você sempre roubou, um exemplo. Aí agora você entregou a vida para Cristo e não quer mais viver roubando. Lembra quando Pedro negou Jesus? Não é? Mas chegou a época em que ele passou por sofrimentos, mas aí não negou. Mas no caso glorificou a Deus, morrendo com a cruz de cabeça para baixo. Então sim, você sempre roubou. Aí agora tá se vendo necessidade, tá vindo a pressão. Essa pressão é para ver qual é a sua reação e sua decisão. Se a verdade estiver dentro de você, então você não vai mais roubar. Você vai confiar na provisão de Deus que pode vir de qualquer... Pode vir até na sua casa bater. Porque eu sou dessa que creio, viu? Eu sou dessa que creio. E que bate, ó. Vim aqui a mandado do Senhor, um anjo, seja quem Deus quiser. Porque para Ele nada é impossível. Então essa pressão toda é para saber qual é a sua reação. Se a verdade está dentro, você não vai mais roubar. Você vai confiar na palavra. Isso é crer. Não, Deus vai mandar a provisão. Vai para lá, fala para ele, chora, diz o que está precisando, o que está faltando. Mas não se entrega mais. Porque vai vir o convite. Vou roubar. Eu podia agora, por exemplo. Vamos dizer que eu quisesse um dinheiro agora. E vou maquinar, vou roubar aquele banco. Não. Vou assaltar uma velhinha no meio da rua. Eu podia usar minha mente, as minhas faculdades mentais para ir buscar o dinheiro, aquilo que eu não tenho. De uma forma ilícita, de uma forma errada. De uma forma que vai prejudicar a vida de outra pessoa, a vida de outro ser humano. E quando eu falo do anjo, isso é real. Eu me lembro que uma vez
Isso é para quem crê, tá? Se não crê, que Deus te dê essas experiências. Uma vez eu tava muito adolescente, eu nem tinha filhos. 2 homens no shopping. Eram 2 anjos, eu não sabia. Eu só vim saber muitos anos depois, lá na frente. Que me entregou uma palavra do Senhor e sentou comigo numa mesa. E me entregou uma palavra do Senhor que eu guardo até hoje. De Êxodo 34:10. E quando foi irmão, já tendo filhos, na porta da minha casa 2 homens me pediram água. Eu não pedi pra entrar porque, no mundo de hoje, eu não ia nem imaginar que era anjo. Mas porque você vai entender que eu soube que era anjo. Dei água e aconteceu outra coisa ali, né? Tá. Quando foi uma vez, eu tava passando por uma situação muito difícil. Eu vinha andando da faculdade no meio da rua e as lágrimas caíam porque a situação era muito ruim. E palavras muito amargas estavam sendo dadas pra eu beber. Então as lágrimas caíam do meu rosto. De repente, uma coisa sobrenatural aconteceu. Uma nuvem de chuva só onde eu tava caminhando pela rua. Chovendo em cima de mim. Agora não era uma chuva forte, era uma chuva fraca. Caindo aquelas gotas em cima de mim. E eu vi um sinal de Deus, ele dizendo que estava comigo ali. Eu entendi. E de repente, 2 homens, um pouquinho mais distante da minha frente, aparecem nessa rua que eu tô louvando, cantando um hino pro Senhor, que estava falando ao meu coração. E ali eu estava de cabeça baixa, né? Muito triste. E aquela aí eu entendi que Deus estava comigo. E aquele louvor, quando eu olho para aqueles homens que apareceram de repente, eles eram os mesmos homens que um dia tinham aparecido na frente da minha casa. Então eu entendi que ali eram anjos, que Deus estava me guardando e me protegendo. Então, para você ver que Deus, ele se apresenta assim, tá certo? Então eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Se você ouve a restauração da alma, é a minha fala constante. Tudo vai mudar quando a verdade estiver na sua mente. Quando você começar a falar a verdade para você mesmo e para você mesma. Parar de negar a verdade e viver em uma mentira. Reconhecer as faltas, reconhecer as falhas, reconhecer as vulnerabilidades e assim de Deus ter poder para avançar, para se movimentar e para sair. Aquele homem do tanque, me traz agora o Espírito Santo, ele sabia o que ele precisava. Ele precisava de alguém que levasse ele no tanque. Ele continuava acreditando que podia ser curado. 38 anos no mesmo lugar, irmão. E ele diz, ninguém pode me ajudar. Claro, porque todos que iam ali precisavam de uma cura. Então, quando aparecia a oportunidade, cada um se colocava em primeiro lugar. Então, ele não tinha chance. Ele não estava se vitimizando. Era o que ele conhecia. Porque na palavra não diz que ele tinha ouvido falar de Jesus como a mulher do fluxo de sangue. Então, ele só conhecia aquele método. Então, ele está falando a sua história. Eu preciso de alguém que me coloque lá. Eu quero ser curado. Se ele não quisesse, ele não estava ali. Ele tinha saído dali. E Jesus cura aquele homem naquele lugar. Aquele homem. Ouviu a história daquele homem e se compadeceu. E o curou e o tirou daquele ambiente. E o aconselhou. Não peques mais. Para que não te aconteça algo pior. Ou seja, porque o pecado, ele nos paralisa assim. Ele para as nossas vidas. E ele nos deixa sem movimento. Tá? Então eu vou orar por você. E por mim também. Pai, eu oro em nome de Jesus. Pela vida de cada um destes que ouvirá a tua palavra, que ouvirá a tua mensagem. Que serão livres, libertos e curados pela tua palavra. Porque nós cremos, Pai, no nome de Jesus Cristo, no nome do teu Filho. Nós cremos em tudo que a tua palavra fala a respeito dele. Sobre a possibilidade da cura, da restauração, da saúde, da libertação. Sobre as boas notícias que ele vem anunciar que é o seu reino. E ele traz sobre nós alívios, as nossas aflições, opressões, a qual temos enfrentado nesse mundo mal. Porque essas coisas são deste mundo. Porque a tua palavra nos diz e nos fala sobre o futuro que nos aguarda. Que não haverá luto, não haverá choro. Que tu tem coisas que a nossa mente não consegue nem imaginar, que tem separado para aqueles que estão esperando na vinda do teu Filho amado. Que seja manifesto agora, em nome de Jesus, toda obra oculta, toda obra do adversário que tem
tentado contra a nossa vida. E no nome de Jesus seja destruído. E no nome de Jesus a forca seja destruída. Os leões não nos devorem. No nome de Jesus. Que aqueles que têm falado a tua palavra e têm sido colocados dentro de poços como Jeremias, agora no nome de Jesus, tu possa lançar as cordas e os tirar deste lugar. Porque tu estás conosco e nós confiamos nas tuas palavras que diz, ele vai lutar contra vocês, mas não vai vencer vocês, porque o Senhor estou com vocês. Nós cremos nas tuas palavras que diz que nos livra das mãos dos inimigos e das garras dos violentos, porque tu estás conosco. Pai, no nome de Jesus, eu oro e cumpra-se em nós as tuas palavras, porque assim o nosso irmão nos ensinou quando ele orou por mim, pedindo proteção contra o maligno. Pai, eu oro em nome de Jesus, como me pediste, para que eu liberasse sobre eles as tuas palavras, para que eu liberasse sobre eles a esperança do nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que seja manifesto todo espírito maligno escondido dentro da tua igreja, e no nome de Jesus, essa vida seja liberta agora no nome de Jesus, e que teu Espírito Santo possa habitar dentro dessa vida, e que as tuas palavras possam entrar, penetrar e se acomodar nesta casa no nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade sai agora em nome de Jesus. Seja livre agora em nome de Jesus. Seja liberto e liberta desses pensamentos de opressão, desses pensamentos, aleluia, de morte no nome de Jesus. Seja liberta e liberto do espírito da morte em nome de Jesus. E receba o espírito da vida. E receba Jesus Cristo. E receba a verdade, as palavras de Deus dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Se coloque nas mãos de Jesus Cristo, porque a vontade do Pai é que Jesus te ressuscite no último dia. Reconheça que sem Jesus você não pode chegar. Reconheça que sem Jesus você não pode fazer. Reconheça que sem Jesus você não consegue abandonar essas vestes, mas que Ele vai te ajudar e te vestir com as vestes que o próprio Deus te deu, e que na tua mente foi distorcido, e que na tua mente foi distorcida, e que na tua mente não há verdade, mas há mentira, o engano. Mas Jesus vai te libertar. A mão poderosa de Jesus, a mão poderosa de Deus, o seu poder irá se manifestar, e as suas obras vai te libertar desse lugar, vai te libertar da mão desses opressores, vai te libertar da mão da mentira, vai te libertar da mão de Faraó, vai te libertar da mão do engano. Assim te diz o Senhor, porque de Deus é o querer e de Deus é o realizar. De Deus é o querer e de Deus é o realizar. E Deus deseja te salvar. E Deus não tem prazer na tua morte. E Deus não tem prazer na tua morte. Receba a vida em nome de Jesus. 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 Receba força em nome de Jesus. Receba ânimo em nome de Jesus. Receba libertação em nome de Jesus. Receba proteção para se movimentar no deserto em nome de Jesus, porque o pior não vai acontecer, diz o Senhor, mas viverás a bênção da aliança de Jesus Cristo. Viverá os teus filhos a bênção da aliança de Jesus Cristo, porque assim diz o Senhor, assim agrada a fazer aquele a quem agradou o coração do rei. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, porque a Deus se agrada te honrar, porque a Deus se agrada te honrar, porque está no livro de Deus as tuas obras. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E o bem de Deus você vai provar. E o bem de Deus você vai provar. E Ismael vai viver. E Ismael vai viver. E Deus fará de Ismael uma grande nação. Que é isso, Lília? Isso é a bênção do Filho de Deus. Eu ouvi uma irmã minha, a Gabriela Lopes, uma bênção, uma grande mulher de Deus.
E ela me dizia que nas primeiras ministrações, às vezes, tinha uma pessoa ouvindo as palavras de Deus. E hoje, o alcance das palavras de Deus na vida dela tem alcançado a vida de muitas pessoas. Não é? Quem fez isso? E por que isso? Porque, veja, ali naquele momento onde as pessoas não estavam dando a importância à palavra de Deus, você não pode levar para o lado pessoal, porque Deus nos ensina na palavra. Quando ele fala para Ezequiel, filha, quando não querem te ouvir, é a mim o Senhor que não quer ouvir. Mas Deus fez a mente de Ezequiel dura como diamante. Porque ele diz, eles são duros, mas eu farei da tua testa, Ezequiel, tão dura contra deles, uma testa de diamante. Ou seja, existia uma diferença. A dureza da testa deles era porque eles não queriam ouvir a Deus, eles eram teimosos. Eu vou ver se eu encontro a palavra. Mas se eu não encontrar, você pode também pesquisar no Google, né? Mas foi Deus que falou para ele. E por que a testa de Ezequiel era como diamante? Porque carregava o rolo das palavras de Deus. Carregava o rolo das palavras de Deus. Lá em Ezequiel 3:7. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel tem um coração fechado e a mente endurecida. Olha, a mente dura. Eis que endureci o seu rosto contra o rosto deles, e endureci a sua fronte contra a fronte deles. Tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como o diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Então você vê, quem são essas pessoas que botam no poço? São pessoas que chicoteiam, que são rebeldes, duros na mente. Corações como? Eis que endureceu, né? Como é que a palavra diz? Coração fechado. É inflexível, não é flexível. Então eles estão não querendo ouvir o próprio Deus, porque Ezequiel está falando o que Deus mandou. Então não leve pro lado pessoal. Então o que foi que o Espírito Santo ministrou? Então, aquilo ali que Deus permitiu, porque a mensagem não é de Deus? Ela não falava o nome de Deus? A pastora, a mulher pastora Gabriela Lopes, minha irmã pastora Gabriela Lopes, e por que Deus permitiu então? Porque quando agora que Deus trouxe a visibilidade é para saber que é Deus. E a nossa alma não se apegar a homens. A nossa alma não se apegar a homens. E sabermos que tudo que tem nos alcançado é por causa da presença de Deus e não por causa de homens. Para que não venhamos a ceder aos pensamentos dos ambientes e das pessoas a qual nos aliançamos. Salomão, eu fico observando como, é porque a afetividade e a proximidade, depois de um tempo, faz eu e você ceder. Porque gostamos da pessoa. E muitas vezes isso nos cega, porque eu fico pensando, você já pensou como que alguém começa com um coração tão íntegro e depois acaba levantando os altares das suas mulheres, proximidade, aliança, afetividade, e acaba cedendo aos pensamentos daquelas pessoas que estão ao redor. Entende? Então essas palavras vêm de Deus, vêm do trono. E se você já ouve e parece repetitivo, é porque enquanto você não deixar a verdade entrar dentro de você e se negar a acolher a verdade e viver negando a verdade para si mesmo. Porque você pode estar paralisando a sua vida enquanto Jesus quer que você cresça. Jesus mudou muito a minha vida. Me lembra agora o Espírito Santo. Então veja, lá na minha infância eu passava necessidade, né? Bastante. Mas veja, hoje não. Hoje eu tenho um alimento, boto um lanchinho nas coisas dos meus filhos. Eles estudavam numa escolinha, né? Quando eu saí do trabalho, uma escolinha menor. E eu só troquei, na verdade, porque os horários não batiam com a minha faculdade. E porque Deus nos deu uma condição assim, né? E meu marido queria colocar eles em outra escola.
Na época que eu saí do trabalho, eu vendi o carro, não podia ficar com o carro e pagar a parcela. Então eu fui abrindo mão de coisas. Então hoje Deus já colocou um carro na minha mão. Veja. Então, mas eu abri e fiquei contente, fiquei feliz, porque Deus era muito importante pra mim. E eu queria mais dele. Então aquelas decisões não foram tão difíceis pra mim, porque no meu interno, eu já passava, eu já dava tempo, mas eu queria mais, eu queria me entregar mais. E aí você pode dizer, oh meu Deus, que coisa mais linda. Mas a palavra diz que é Deus gerando isso em nós, é o Espírito Santo. Porque a nossa humanidade, carnalidade vai querer o quê? Vai, fala aí. Egoísta e amantes de si mesmo. O que ela vai querer é buscar sempre para si. Então esse amor sacrificial, quem me ensinou foi Deus. E ali que eu tinha um computador e dei o computador à minha filha, foi o que ele falou. E ali ele me ensinou sobre a entrega do seu filho, não que comparando que não é a mesma coisa. Mas é quando você dá, porque você colocou o outro ali em primeiro lugar do que você. Então, quando eu dei meu computador pra ela, mesmo eu precisando também, eu tava dando amor pra ela, colocando ela em primeiro lugar. Ensinando ela a amar. Porque se eu fosse amar a mim mesmo primeiro, eu não ia fazer isso. Mesmo sendo minha filha, eu também tava precisando do computador. Mas eu dei pra ela. E Deus me ensinou a dar, a entregar. Então é possível sim se deixar ser transformado, mudado pelas palavras de Deus. Então lá na infância passei muita necessidade, hoje não é a minha realidade. Quem me trouxe até aqui? Jesus. Eu tenho que reconhecer a saúde mental que eu tenho hoje, a saúde nas emoções que eu tenho hoje, a prudência que eu tenho hoje, tudo que eu tenho hoje foi Jesus. Toda transformação e toda mudança. Então eu não me envergonho, porque eu tenho uma história. Uma história antes de Jesus e uma história depois que ele entrou na minha vida. Depois que eu dei ouvidos às suas palavras. Depois que a verdade entrou dentro de mim. Depois que eu comecei a andar pela verdade. Então existe uma evolução com Cristo, sim, nos diz o Senhor. Então falar de Jesus, falar da obra também que ele fez em mim, isso dá esperança a você. De que é possível. Mas lembra, existe algo que você precisa fazer. Se você quer saber, será que no meu casamento eu tô... Vá, Luciano Subirá, já te indiquei. Ele tem curso sobre casamento, ele tem sobre maturidade, santificação. Entende? Então, são ministérios já bem consolidados que trazem as palavras e a verdade. Ele falou algo muito difícil na época que eu fiz o curso do casamento. Ele falou assim, que amar é uma decisão. E que se houvesse traição... O desejo era que realmente se reconciliasse, né? E é o que Deus fala. O que a palavra de Deus diz? Odeio o divórcio. Então você só vai viver os resultados daquilo quando você tem fé na palavra de Deus. Então, alguém que decidiu perdoar é porque está tendo fé no que Deus está dizendo. Perdoe. Por amor a você, perdoe. Então vai viver saúde. Mas a pessoa que não crê na palavra e não perdoe vai adoecer. Porque vai manter dentro de você a dor, o que a outra pessoa fez. Vai ficar meditando na traição, no abandono, eu não merecia isso. Mas quando você perdoa, você libera essa dor por amor a você. Porque Deus diz que perdoa por amor a Ele mesmo. E eu comecei a entender isso. Que quando a gente não perdoa, a gente fica meditando e pensando naquilo. Mas se eu creio na palavra e perdoo, eu vou viver a saúde. Mas se eu não perdoo, eu vou adoecer. Eu vou adoecer as emoções, eu vou adoecer a minha mente. Você está entendendo? Então, creia assim nas palavras de Deus. E quando a gente fala de fé, o livro que eu falei para vocês, não foi? E aí o Espírito Santo já me trouxe umas 2 vezes aqui. Deixa eu te mostrar algo que eu grifei do livro. Eu ia trazer aqui na Restauração da Alma. Mas acabava ministrando e o Espírito Santo não falava. Aí quando foi agora, ele já me trouxe umas 3 vezes. Lembra? Da pastora Raquel Lima também. Nossa irmã, mulher. Porque mulher, você não pode esquecer que ela é humana. Então ela fala assim no livro dela, nessa parte. Para Deus, o que importa não é a altura da árvore, mas a profundidade da raiz. Que revelador, né, não? A profundidade da raiz da árvore. Não a sua estatura, vê? Aí ela botei aqui, ó. O inimigo pode tentar derrubá-la de todas as formas. O inimigo pode tentar derrubá-la de todas as formas. Contudo, você está firmada no Senhor. Raízes, rocha, edificada na rocha. E, ao cheiro das águas, voltará
a dar ramos como planta nova. O diabo pensou que você estivesse solta na terra, mas a sua raiz está firmada no Deus Todo-Poderoso. E isso mexeu muito comigo quando eu li. O diabo pensou que você estivesse solta na terra, mas a sua raiz está firmada no Deus Todo-Poderoso. Por que mexeu comigo? Porque me remeteu à minha adolescência, quando eu me via perdida. E se você já ouve a restauração da alma, eu orei numa pilastra chorando para Jesus me tirar daquela vida. Eu me lembro da oração que eu fiz na cama, muito angustiada, dizendo para Jesus que eu não queria aquela vida, que Ele me salvasse, que eu queria uma família, que foi quando eu conheci esse meu esposo, que a gente já tem 15 anos juntos, né? E foi quando eu conheci o meu esposo. Então eu clamei ao Senhor. Quando eu queria que Ele me libertasse da gula, da glutonaria, né? Da questão que eu punha o dedo na boca para vomitar. Por questões emocionais eu comia muito. Então assim, meu testemunho é muito lindo e tem uma vida com Jesus. Todos têm. E seríamos edificados muito se nós mostrássemos esse nosso lado humano, essa nossa realidade humana. E assim aqueles que ainda não chegaram vão ter esperança para chegar, porque vão entender que nós não somos melhores do que eles, mas que nós temos vivido a fé que nós temos depositado em Cristo, em Jesus Cristo, e por isso estamos salvos. Então, para finalizar, ela põe no final: eu declaro pela fé que já estou sentindo o aroma das águas sobre sua vida. E essa água não é de destruição, dor ou luta. É o próprio Deus dizendo: estou regando suas raízes, pois você não permanecerá desse jeito. Voltará, crescerá e testemunhará. Então, quando ela fala que o diabo pensou que você estivesse solta na terra, mas a sua raiz está firmada no Deus Todo-Poderoso, me lembrou toda a minha adolescência. E aquela permissão de Deus, porque Ele podia ter me livrado daquilo que ia acontecer, embora Ele tenha dito, e eu não tenha entendido. E eu me relacionei ali com aquele rapaz. Mas porque aquela situação não aconteceu do jeito que Deus falou que não ia dar certo e não deu, não é? Porque eu casei, achei que eu ia formar família, tentei fazer tudo do meu jeito e não deu certo, mas foi sofrimento e dor. Porque nenhum dos dois estava preparado para aquele momento ali, né? Eu sempre quis ter uma família desde pequena, era o meu sonho. Não era viver de relacionamentos, era realmente ter uma família. Eu sempre tive esse sonho. E fui muito atacada nessa área. E já quis ser juíza de família. E Deus já alinhou, não é aquilo feito o Jonas, que eu estava buscando tanto, mas que não era o que Ele tinha para mim, né? Essa área. Então, por que eu tô falando sobre isso? Porque ali, aquilo que deu errado criou em mim um temor de Deus. Então, por mais que eu não conhecesse toda a Bíblia e não vivesse da verdade, e a verdade não estivesse dentro de mim, assim, dentro que eu falo, se é a verdade que eu andasse, que eu confiasse, mas eu confiava nas emoções, no sentimento, nas pessoas, e isso trouxe muito adoecimentos para emoções, piorou a situação, e para minha mente também. Embora eu trabalhasse, eu executava tarefas, mas dentro eu sangrava muito, e ninguém sabia. Era algo que eu vivia para mim e para com Deus, no nosso relacionamento. Eu tenho altos cadernos, altos e-mails, altos WhatsApps que eu criei. E eu colocava toda essa carga emocional por meio dessas coisas. Caderno, eu escrevia muito para Deus quando eu estava no trabalho. Criei e-mail, eu ficava mandando e-mail para Deus. Então eu ficava desabafando e orando ali, né? E falando sobre as minhas dores com Ele. Mas quando eu passei a crer na palavra e a viver da palavra, foi aí que começou a estancar essas dores, essas emoções. Foi aí que eu parei de me entregar às emoções, aos sentimentos, enfim, como eu venho explicando, porque assim me autoriza o Senhor para ser claro e para que você tome coragem, creia e comece a se movimentar em cima disso, que é ler a palavra. Então, aquele erro ali trouxe muito temor para a minha vida. E aquilo ali, mesmo sem conhecer a palavra, fez com que eu não entrasse em muitos caminhos, porque eu só queria fazer algo que Deus mandasse. Porque agora eu cria muito de que eu não podia me entregar a mim mesma, a achar que eu devia fazer aquilo que era certo do meu jeito, enfim.
E ali começou uma grande obra de Jesus na minha vida, não é? Toda ela desde que eu me entreguei a vida para Ele, porque eu não sabia nem o que era pecado. E no decorrer do contato com a palavra, eu fui sabendo em que eu não estava agradando aos olhos de Deus, em que eu estava atraindo o mal para a minha vida. Quando eu comecei a ter contato com uma verdade, a mentira não habitou e nem o engano mais dentro de mim. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém!